Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React e o vídeo que a gente vem aqui hoje é do canal Mangake, a melhor teoria de One Piece, a localização e o significado do tesouro by Ohara e Yude Hon. Bora ver então, galera, mais uma teoria aí do canal Mangake. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, se quiserem que eu traga mais vídeos aí do Mangake, não se esqueçam de deixar um comentário aí embaixo pedindo o vídeo que vocês querem que eu traga, se querem que eu acompanhe com um pouco mais de frequência. Eu sei que vocês gostam bastante da teoria dele, é bem legal a gente estar assistindo, ele comenta várias coisas aí que pra mim, que não sou uma pessoa que acompanha o One Piece como todo mundo aí acompanha em maioria, é uma coisa interessante de estar vendo, porque eu já aprendi muito com canais assim como o dele aqui sobre One Piece. Espero que estejam gostando dos reacts aqui do canal também, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E quem quiser se tornar membro aí e tá escolhendo o anime da Twitch pra gente assistir durante a semana, não se esqueça de estar dando uma olhada aí no Seja Membro. Pra quem não entende como as enquetes funcionam, as enquetes funcionam assim: eu faço uma enquete pedindo pra vocês escolherem um anime de 12 episódios, vocês comentam o anime e o comentário com mais like nas enquetes aí, dependendo de qual vocês participarem da semana, é o comentário que ganha. Então quem quiser se tornar membro, dá uma olhada aí, tem até um vídeo meu explicando. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, eu vou trifusar aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Nos últimos dias uma teoria bombou pela internet, me mandaram tanto essa teoria que eu resolvi fazer um vídeo aqui traduzindo, pegando uma tradução aproximada, discutindo alguns pontos, dando a minha opinião e claro, acrescentando pontos curiosos. Afinal, One Piece é só um, então todo mundo reunindo e sempre acrescentando. E você também pode, no final do vídeo aqui, acrescentar suas ideias e teorias para tentarmos descobrir algumas das coisas que foram ditas pelos nossos amigos teoristas. Essa teoria inicialmente foi criada por Yude Hon, que é um canal japonês e que viralizou bastante o mundo afora pelo canal americano Ohara, que fez uma tradução aproximada. Eu aproveitei que o usuário do Twitter aqui no Brasil chamado Satoshitos também fez uma tradução livre para o nosso português e vou me basear nela. Todos os links vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá conhecer o quebra-cabeça da possível maior teoria de One Piece. Comecemos com a teoria original. No capítulo 253 de One Piece, durante o arco da Skypiea, nos é contado um pouco mais de informações de que 400 anos atrás, a Ilha do Céu na verdade fazia parte de Jaya, com ambas formando uma caveira ao serem unidas. O motivo para a separação foi um enorme Knuck Upstream repentino que acabou jogando Shandora às nuvens. Caralho. Exatamente nesse mapa existe um detalhe que boa parte das pessoas... Não, engraçado não é isso daí jogada pra nuvem, engraçado é as nuvens aguentarem lá em cima. Acabou deixando de lado, ignorando, que é o fato de faltar uma peça no olho direito também da caveira. Tudo está completo por terra, menos esta peça especificamente. E acho que é óbvio onde tudo isso acaba nos levando, já que uma peça faltando pode ser literalmente o One Piece. Em japonês, One Piece é escrita no alfabeto katakana com One Piece, mas essa é apenas uma parte de toda a frase que introduziu o tesouro lendário para a história da série. Todos o definem como o grande tesouro One Piece, que em japonês é dito como Hito, Tsunagi Dai Hito. Inclusive Hito isoladamente representa tanto o número 1 como pessoas, o que acaba se ligando com o nome do tesouro em si e o seu significado. A ligação que causa entre as pessoas em busca de apenas um. Isso realmente mostra o quão engenhoso Eiichiro Oda pode ser com kanjis, jogos de palavras, números e ligar fatos com eventos da história. E a peça faltando de Jaya também pode se ligar com tudo isso de alguma forma. Mano, sabe o que me deixa feliz e triste ao mesmo tempo quando eu vejo teorias boas assim? É que feliz de estar ouvindo essa teoria e triste porque o Oda vai mudar se ele ouvir, tá ligado? Porque eu tenho a impressão de que quando a comunidade encontra algo que é muito interessante pra uma teoria de One Piece, o Oda vai lá, eu tenho a impressão que ele descobre aquilo e ele vai lá e muda a teoria, tá ligado? Eu tenho essa impressão, cara, porque, sei lá, mano. É que assim, tipo, às vezes eu vejo umas teorias que, tipo, a teoria em si, de tanta analogia, de tanta coisa legal que tem por trás dela que combina com a situação, e vai lá e o Oda coloca uma outra coisa que às vezes nem combina tanto quanto a teoria. Eu fico pensando, o Oda é muito inteligente, ele teria feito isso, mas ele pensou,
Provavelmente ele encontrou isso sendo comentado pelas comunidades mundiais aí, tá ligado? Pelas pessoas que são fãs de One Piece. E ele foi lá e mudou, porque, tipo, são coisas que dá pra mudar com facilidade. Então, porque, tipo, geralmente ali, vamos supor, como teve o negócio aí da Akuma no Mi do Yamato, por exemplo. Então, coisas que dá pra mudar com certa facilidade, porque não são coisas que vão remeter a uma importância tão grande se ele colocar uma outra referência que também possua referências. Então, eu tenho essa impressão de que o Oda muda quando ele vê que a comunidade tá comentando muita coisa. Então, basicamente, a teoria de que 800 anos atrás Jaya perdeu uma outra parte da sua ilha total. E esta parte seria o Reino Antigo. Isso tudo ainda é complementado com a existência do grande reino de Shandora na ilha, que se encontra completamente devastado e destruído nos momentos atuais da linha temporal. Adicionando mais provas para esse ponto, na capa do volume 24, Luffy está especificamente com a mão tampando o olho direito de Nico Robin. Já no volume 27, caralho, mas aí é referência pra caralho. Também está com o olho fechado. E ambos os volumes que tem essas aparições fazem parte da junção de Jaya e Skypiea. E finalizando essa parte, o próprio Roger, a pessoa que descobriu todos os mais importantes segredos apagados do mundo, deixou uma mensagem escrita especificamente em um poneglyph na Ilha do Céu, chamada Skypiea. E esse motivo dele deixar esta mensagem ali é um tanto quanto misterioso, por que não em outro lugar? E é com Roger que temos mais coisas interessantes quando passamos a ligar ele diretamente com o grande explorador Montblanc Noland, o primeiro rei dos mares. Roger e Noland são dois personagens muito parecidos, mais do que aparentam, talvez até mais do que Luffy e Roger. E esse paralelo que pode ser criado entre ambos poderia ser uma dica de que Skypiea tem sim ligações com Laugh Tale e que a mesma seria uma parte perdida do Reino Antigo. Ambos possuem a voz de todas as coisas e conseguiram achar lugares lendários que atualmente são vistos apenas como lendas e mitos. Ambos também foram executados publicamente da mesma forma. E após as semelhanças, as inversões começam a aparecer. Enquanto Noland foi visto como um mentiroso, Roger inspirou toda uma nova era da pirataria. Roger sabia como chegar em Laugh Tale. Noland não sabia como voltar a Jaya. Noland chorou em sua execução, enquanto Roger sorriu. Riu. Todos esses paralelos, não seria absurdo considerar que Noland acabou achando a parte do olho esquerdo, no caso Shandora. O problema é que eu não tenho noção o suficiente, porque assim, eu não acompanho One Piece como a galera acompanha, pra ter, tipo, falar, não, mas pera aí, o Noland tem isso que não combina com o Roger, tá ligado? Eu gostaria de ver os comentários de você sobre essa comparação pra ver se faz sentido. Porque pode ser que o personagem tenha algo que não combine, mas eles estão usando aqui como argumento de as coisas que só combinam, entendeu? Pra fazer sentido total, pra mim, basicamente tem que ser tudo se combinando unilateralmente, como é pra ser feito dessa forma, entendeu? Porque eu não tenho como saber, que eu não sei qual é a personalidade, o que esse cara fazia, além das coisas que estão sendo comentadas pra mim. E Roger conseguiu achar a parte do olho direito, que no caso seria Laugh Tale. A cidade de Shandora atualmente está claramente destroçada por qualquer que seja o motivo. Não só por ocorrências do tempo, mas também indicando que houve um grande conflito nas suas ruínas. Shandora é a única cidade conhecida que compartilha o mesmo tipo de escrita dos poneglyphs, já que foi defendido por seus ancestrais. E só para ligar ainda mais os Shandians com o clã Kozuki, a exemplo, é praticamente comprovado que eles estiveram presentes e reunidos em Jaya no passado. Em One Piece, até o momento, tivemos vários símbolos diferentes sendo mostrados, mas uns foram mais significativos e presentes do que outros. Um grande exemplo é o Sol, que além de representar Nika, o Deus Sol que surgiu atualmente, é presente também em várias partes do mundo. E justamente como o contrário do Sol, também possuímos a Lua, que é presente na tradução literal do clã Kozuki e também é muito importante para os Minks. Esses dois símbolos tão importantes para a história seriam representações perfeitas para os dois olhos da caveira que representa Jaya como um todo quando formado.
com um sendo a cidade do Sol e outro sendo a cidade da Lua. E ambos sendo opostos, mas lado a lado. Existe uma certa regra geral de criação de roteiro que o Eiichiro Oda ele sempre segue para escrever One Piece. Sendo ela de não colocar algo na história que não receba uma função posteriormente. Seja um diálogo pequeno ou até mesmo datas específicas. É um termo chamado arma de Chekhov. Nada em One Piece é por acaso ou mesmo é esquecido por seu criador. No flashback de Noland, Oda nos diz a data em que Noland conseguiu descobrir a ilha de Jaya, que seria 12 de maio de 1122. É algo curioso, pois datas completas já são raríssimas na obra. E em japonês elas são escritas na ordem de ano, mês e dia. Com isso, invertendo as datas, temos os números 1122, 5 e 21. Assim, utilizando as pronúncias dos números em japonês nesta sequência, temos Hito Tsuni Koko ni Iru. O 1 está aqui. E curiosamente, no volume 31, temos escrito isoladamente Koko ni Iru, que significaria eu estou bem aqui. A próxima data que Oda nos dá é 16 de novembro de 1127, quando parte de Shandora foi elevada aos céus. E fazendo o mesmo com o jogo de palavras em japonês, conseguimos Hito Tsunagi e Hito Todoroku. Traduzindo para o português, chegaríamos em algo como o 1 ruge com a reverberação de um sino. Coincidentemente, o sino presente em Skypiea pior que as frases fazem total sentido, tá ligado? De alguma tradição muito antiga e uma promessa não cumprida pelo próprio Noland, mas cumprida por Luffy, vontade herdada. Do mesmo jeito que Joy Boy também deixou uma promessa para a Ilha dos Tritões, que acabou resultando em seu poliglife de desculpas. É assim, tipo, essa daqui é uma das melhores teorias que eu já vi até o momento, cara. Tá incrível, tá tudo se encaixando perfeitamente, mas eu sou um pouco cético para algumas coisas. Por exemplo, essa parada de mudar a ordem. Eu sei que eu não entendo nada da língua japonesa, mas eu sei da língua inglesa algumas coisas. E eu sei que lá na língua inglesa também eles invertem a forma da escrita para a forma da leitura. Mas a minha visão é assim, essa parada de tipo inverter a forma da leitura e ler ainda assim na mesma linha, por exemplo, inverter ano, botar ano de início diferente do Brasil que a gente bota no fim e ler o mesmo assim o ano no início, não é algo nosso que só faz sentido porque se nós aqui no Brasil lemos dessa forma, se a gente inverter, mas para eles é uma coisa totalmente natural e eles não pensariam em ler da forma na linha de primeira palavra, segunda palavra e assim por diante como é aqui no Brasil, por exemplo. Isso daí, me remete a uma coisa, tipo, sendo algo que dá pra formular de uma forma se tu pensar em outros países que escrevem ao contrário e pra eles não é normal, tá ligado? É que nem pra nós. A gente vai, por exemplo, se a gente for ver uma data japonesa e a gente vê o ano, o mês e o dia, a gente vai achar estranho, mas quando a gente falar, a gente vai falar o dia, o mês e o ano. Porque a gente sabe qual é a forma certa de falar, a gente não precisa fazer essa inversão como eles fazem, da mesma forma que eles fazem. Não sei lá, mano. É só um questionamento aqui que vai saber, né? Deixado a Poseidon, novamente brincando com os números que nos foram dados por Oda, subtraindo a distância entre 800 e 400 anos, que foram os momentos de ambas as promessas documentadas na história. Obviamente temos o número 400, que subtraindo com os anos das datas dadas por Oda, conseguimos 722 e 727. Provavelmente no ano 722 foi feita a promessa de Joy Boy na Ilha dos Homens Peixes, e 727 a destruição do Reino Antigo veio a ocorrer. Assim teríamos a promessa sendo feita e não cumprido, e isto sendo representado por ambos os números que acabam entrando perfeitamente em meio aos 800 anos da história que foi simplesmente apagada. Os anos 722 e 727... Tudo se liga perfeitamente, cara. O meu ceticismo geralmente vai por causa que eu fico pensando... É meio estranho tudo se ligar, tá ligado? Do nada, assim, tudo se liga de uma forma perfeita. E aí a gente descobre no final que essa teoria, na verdade, não é a real, que a gente tanto acredita, tá ligado? Isso daí acontece com frequência quando a gente gosta muito de uma obra, por exemplo. A gente liga muita teoria, às vezes, a coisas que nós queremos ligar pra fazer sentido. E a gente acaba adicionando, por exemplo, por que diminuir esses números? Não dividir, não multiplicar, não somar,
tá ligado? Existem milhares de possibilidades que podem existir por trás disso, mas a gente sempre vai pra que funciona dentro da analogia que a gente quer pra uma teoria. E, nossa, mano, isso aqui tá, tipo, funcionando perfeitamente. Até as palavras, o que mais me impressionou foi aquelas palavras, tá ligado? Falando um pedaço sobre, tipo, como se fosse diretamente dizendo essa porcaria que é One Piece, cara. O calendário condizem perfeitamente com o século perdido. Agora, usando esses números em capítulos, nós conseguimos fazer mais paralelos curiosos e interessantes para adicionar ao seu repertório. No capítulo 727 do Flamengo acaba explicando sobre a criação do governo mundial paralelo, e se criarmos mais paralelos, 722 provavelmente foi o ano da criação do próprio governo mundial. Jola cria uma arte que muito provavelmente representa de um lado o Sol e do outro representa a Lua. E isto lembraria a destruição do reino antigo, a ruptura, se tornando um paralelo com a própria tragédia que veio acontecer depois em Dressrosa. No capítulo 727 do Flamengo, conta como foi o processo de destruição do governo do rei Riku em Dressrosa, e como os paralelos representariam também a destruição do reino antigo. E ok, agora é preciso ligar Dressrosa de alguma forma com o que já sabemos sobre Skypiea. Mas isso é até um tanto quanto simples de se conseguir fazer isso, Cara, porque o próprio arco já faz isso de uma maneira bem direta, já que Noland é visto como um herói lendário pelos Tontatas que foram libertos pelo seu salvador. Agora, voltando ao capítulo 292, temos Noland fazendo a promessa a Calgara. E o nome desse capítulo é Ao Encontro da Metade da Lua Escondida nas Nuvens, se for traduzido literalmente. Com a Lua já sendo naturalmente um símbolo de grande importância para One Piece, e esta menção de sua metade ser feita em um capítulo tão importante em que Noland surge, poderíamos imaginar o D como uma metade de uma, do mesmo jeito que também poderia ser a metade de um sol. Dessa maneira, a vontade dos D seria alcançar o amanhecer, assim trazendo o sol novamente para a sua família também, e assim completando toda a vontade dos D. Agora, na teoria original, Enies Lobby seria o lugar onde Laugh Tale e o olho que falta da caveira de Jaya se encontram. Para reforçar isso, foi utilizado um jogo de palavra. Enies Lobby é conhecida como a Ilha da Justiça, e em japonês é Shihou no Shima, uma palavra que também tem diversos significados escondidos, assim como a própria palavra para One Piece. A palavra Shihou tem variações até curiosas, podendo ser traduzido como justiça, 4 direções, informação secreta e grande tesouro. Então teríamos a ilha de 4 direções apontada pelos 4 road polyglyphs. E para fechar com tudo na teoria, Roger diz na sua execução: Konoyono subteu sokoni oitekita. Eu deixei tudo neste mundo. Soko em japonês significa lá. No entanto, também tem um segundo significado quando você pesquisa. Soko significa fundo, e isto ligaria o tesouro a estar no fundo do buraco de Enies Lobby. Bem louco, mano. Então essa é a teoria original. Vamos lá. Primeiro, o que eu achei da teoria em si? Eu achei deveras interessante, obviamente, mas ainda não é uma ideia perfeita. A parte de Jaya parece razoável para mim, mas a parte de Enies Lobby parece muito improvável de vir a acontecer. Mesmo Jaya, eu creio que nunca foi questionado por nenhum fã que lá não tivesse conexões com o reino antigo, porque qualquer lugar com um polyglyph obviamente tem conexões com o reino antigo. Agora, Enies Lobby eu não consigo ver qualquer sentido, porque é ignorado um fato muito importante. Laugh Tale é a última ilha da Grand Line. Última ilha no Novo Mundo e não no Paraíso. E isto é comprovado diretamente no mangá. Capítulo 105, Crocus ilustra isso e nos diz: Laugh Tale é o ponto final da Grand Line, a última parada de todas as linhas.
Não só isso, no capítulo 820, que gera muitas interpretações errôneas, Nami diz a Inuarashi que seguir o log pose, uma hora todas as rotas vão dar em um lugar que ela havia presumido ser Laugh Tale. Mas Inuarashi nos diz que no fim do log pose é onde você aprende sobre os mistérios do que são os poneglyphs e a civilização que deu origem a eles. A última ilha do log pose é Lodestar. E aqui vem a interpretação errada. Inuarashi diz que Roger recomeça a sua aventura quando chegou em Lodestar. Isto é a pura verdade. Vimos ele pedindo Oden emprestado para a Barba Branca, passando por Skypiea, Water 7, Ilha dos Homens Peixe, Zou, Wano. Toda a jornada final de Roger é para frente em direção ao novo mundo. E somente com os 4 Road Poneglyphs ele pôde passar à frente de Lodestar. É isso que eu falo, cara. Tipo, eu não tenho tanta informação sobre One Piece quanto, por exemplo, o Evandro tem. Então, tipo, ele consegue entender onde está os pontos e o que tá faltando, porque ele conhece o resto da história. Mas eu também achei meio estranho, não sei porquê, mas eu também achei meio estranho quando ele chegou na parte de Enies Lobby, tá ligado? Colocando um foco tão grande pra uma ilha como essa, sendo que a gente ainda não chegou nas últimas ilhas, sendo que tem muita coisa pra ser explorada e muitos mistérios ainda, tá ligado? Então, tipo, achei meio estranho quando ele chegou nesse momento. Mas a parte inicial realmente é muito boa, mano. Pois é impossível se navegar depois desse lugar. A única forma de se guiar nesta parte onde log poses não funcionam é com os Road Poneglyphs. E o próprio Inuarashi finaliza a questão de Laugh Tale ser a última ilha da Grand Line, nos dizendo que Crocus sabe aonde fica Laugh Tale e não mentiria sobre isso. Além disso, a construção do mundo inteiro é um dos maiores pontos da história de One Piece de Eiichiro Oda. Voltar a ilhas já vistas não é tão empolgante quanto outras opções desconhecidas. Eu pessoalmente não gosto disso. Isso é. Acho que você também não. Creio que nem bem mesmo assim. Eiichiro Oda também gosta de revisitar outras ilhas. Então eu vejo aqui mais como um monte de descobertas interessantíssimas do que uma teoria completa. Eu gostaria de adicionar mais alguns pontos que pode levar você a uma interpretação diferente, tipo Luffy quando chega na última ilha. Primeiro de tudo, a caveira incompleta de Jaya, a cidade de Shandora como sendo o Sol e o Ano como sendo a Lua. Isso faz muito sentido. Se lembrem que o Ano era conhecido como o país do ouro. E curiosamente não temos ouro nenhum no país de Wano, mas em Shandora isso tem em abundância. King parece ser de uma raça ligada ao povo dos céus. Isso claro, se as suas asas forem realmente reais, porque as de Hitetsu já vimos que não são. Ele tirou durante o Festival do Fogo. Os jogos com datas e capítulos é uma coisa que eu realmente não consigo ver como sendo de todo verdadeiro, pois Oda não imaginou One Piece para ser tão grande assim. Ele mesmo já disse em diversas entrevistas que queria 5 anos para a série inicialmente. E por mais que ele ligue pontos do início da série com outros momentos de forma fantástica, programar especificamente um capítulo para isso é algo que eu diria ser quase humanamente impossível se você narra uma história e tenta deixar ela coesa. Não dá para se prever essas coisas. Os D sendo parte incompleta, buscando a outra parte que seria algo ligado à vontade do D. O Sol e a Lua reunidos é simplesmente maravilhoso. Isso aqui eu diria que é quase que um spoiler. Mais ainda é citado sobre as artes de Giola. E aqui se você parar para olhar um segundinho a mais, você vai ver muito mais do que apenas o Sol e a Lua. Você vê um rei chorando em desespero, que possivelmente pode ser Joy Boy. E mais ainda, ao lado temos uma asa que representa o povo do céu em alguma instância. Temos também um gigante. E gigantes com toda certeza vão ser peça fundamental no desfecho da série. Se lembrem que eles também adoram o Deus do Sol. A maioria dos lugares da Grand Line são todos conhecidos nos demais oceanos através do livro chamado Bragman. São considerados contos de fadas que existem nesse livro para quem nunca esteve nos locais. Bragman foi um dos muitos livros mantidos na Árvore do Conhecimento, localizada na própria ilha de Ohara, que ficava no West Blue. E 22 anos atrás estava entre os livros que foram salvos pelos arqueólogos
de Ohara da destruição causada por um Buster Call. Inclusive, uma das partes escritas que Nami veio a ler foi escrita por Louis Arnott. Curiosamente, esse nome, Louis Arnott, aparece nos contos da história do Brasil. A parte interessante do Bregman é que as pessoas consideram mentiras, mas o Oda respondeu em um SBS sobre esse livro. Ele diz que você descobrirá isso, se são mentiras ou não, através das viagens do Luffy, que espelha o que está no livro. Quando se pensa em um explorador e um mentiroso, Noland é a primeira coisa que se passa na cabeça. Então pode ter contos de Noland nesse livro também. Enfim, alguns pensamentos eu queria adicionar para vocês também criarem as suas teorias. Eu acho muito legal ver como os japoneses podem criar coisas para lá de interessantes por terem todo esse entendimento sobre os jogos de palavras possíveis que são utilizadas pelo criador. Possivelmente eu revisite mais desse mundo. Como eu disse, é um compilado de informações muito interessantes, muito curiosas, que pode gerar outras e outras teorias aí para conectar tudo. One Piece é real, é muito legal a gente tentar fazer esses vídeos para descobrir mais coisas. Mas é isso, uma teoria para lá de interessante. Parabéns aí para os criadores da teoria. Estávamos em falta de teorias novas que revolucionavam a mente dos fãs. Talvez a última grande foi a do Propositor W, da destruição da Red Line. Espero que você tenha se divertido. Se você gostou, então deixa um like, compartilha com seus amigos que me mandaram tanto esse vídeo. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. A galera pediu bastante o react dele aqui no canal também, cara. Bem interessante a visão do Evandro no final aí, passando a visão de alguém que já conhece um pouco sobre a obra, né? Geralmente ele não costumava ver nas teorias anteriores ele questionando tanto dessa forma, mas foi bem interessante ver o comentário dele. É uma teoria bem legal, mas que me remete a uma coisa tipo... Chegou um momento que eles estavam ligando informações que era tipo, vamos ligar pra funcionar e fazer a história dar certo, que eles acabaram indo pra Enies Lobby e colocando tipo alguma coisa a mais ali que não necessariamente faz muito sentido. Até pra mim que não conheço tanto da obra, eu já tava achando estranho quando chegou nessa área, tá ligado? De voltar numa ilha já conhecida. Mas bem interessante a teoria, mas eu me questiono uma outra coisa também. Estavam mostrando a imagem daquela caveira que foi onde a ilha saiu, e eles estavam questionando talvez o One Piece ser uma parte da ilha que seria aquele lado ali do olho onde não está lá em cima. Só que eu pergunto assim, também na boca ali tem um canto que também não tá. Será que isso não é só uma referência simples usada pra caveira? Eu mesmo já vi muita caveira assim, ou com furos na cabeça, ou com partes faltando, porque sei lá, é a representação de uma caveira pra tipo, que se decompôs, partes se decomporam, coisa assim, tá ligado? Isso daí também pode ser puramente normal. Acredito que isso até seja mais comum do Oda ter usado como representação do que ter feito toda essa ligação pra colocar o que é o One Piece. Bom galera, mas muito interessante, comentem aí, quero ver a opinião de vocês, espero que tenham gostado do meu react. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação. E até a próxima. Falou!